Glória a Deus, aleluia, amém, igreja? Santo é o Senhor, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo de número 24, aleluia, livro de Josué, capítulo de número 24. Estamos no último dia desta poderosa campanha, tempo de conquista, e o tema de hoje é renovando a aliança. Aleluia. Quantos livramentos eu recebi, né, irmãos, no decorrer desta campanha. Quantas coisas Deus fez por nós. E aqui estamos nós hoje para entregar para o Senhor o último dia desta campanha. Livro de Josué, capítulo de número 24, verso 15. Josué 24, 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreu, que cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Assenta nesta noite adorando ao Senhor. Já oramos nesta noite, né? Com o pastor Claudeci. Aqui no final da história do livro de Josué, amados irmãos, no final aqui da sua liderança, Josué, ele convoca ali aquele povo para duas assembleias. E a primeira dela ocorreu ali em Siló, para Josué fazer uma despedida, aonde ele exortou o povo ali para que não desistissem de conquistar ainda mais aquelas terras, ainda mais terras que tinham ali ao redor. Ele convocou ali ao povo para que eles continuassem servindo ao Senhor. E a segunda ocorreu ali em Sique, quando depois de entregar ali a mensagem profética, Josué propôs ali àquele povo para que eles renovassem a aliança deles com Deus. Após tanta vitória e milagre e conquista, chega um momento ali importante na vida ali de Josué e daquele povo, uma decisão pessoal e familiar a quem aquele povo quisesse servir. Josué reúne o povo em Siló. Josué se reuniu com o povo e lembra a todos que ele já estava lembra a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais liderar, e que sua partida para Canaã celestial estava próxima. Reconhecer a hora certa de começar e o momento de encerrar o ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidade que todo líder deve ter. Josué faz um discurso ali. Josué, num ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando na sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou o início, a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando fez o seu chamado: esforçai-vos. Havia inimigo ali em todo ao redor daquela terra a qual eles tinham conquistado. Eu vejo Josué aqui como um bom pastor guiando aquele povo. Ele guia aquele povo ali e ele instrui aquele povo através da fé dele, da obediência a Deus, a qual decisão tomar. Deus falava com ele, ele obedecia à voz de Deus e fazia aquilo que o Senhor ordenava. Eu vejo Josué aqui como um bom pastor e aquele povo sendo obediente ao seu líder. E quando obedecemos a Deus e temos fé, a vitória é certa. Assim como aquele povo conquistou a vitória, a qual Deus lhe tinha prometido há muito tempo. Esforçai-vos. Havia inimigo ali ao redor das outras terras para serem conquistadas. Depois Josué também advertiu para que eles guardassem o mandamento do Senhor, uma decisão que é indispensável para vivermos próspero e feliz.
Servir a Deus não quer dizer que vamos ter só momentos de bonança. Vai ter momentos de aflições. Assim como Josué passou, ali tendo que atravessar aquele Jordão, tendo que guerrear contra Ai, contra Jericó, tendo que enfrentar aqueles outros reis, foram mais de 30 reis, a qual ele teve que enfrentar guerreando, teve os seus momentos de luta. E Josué teve vários motivos para desanimar. Quem sabe, né? Vendo aquelas guerras, vendo aqueles momentos de luta e aflição, ele poderia abaixar a cabeça e esmurecer e falar: Senhor, para mim já deu. Mas não, ele continuou e creu na promessa a qual Deus fez para ele lá no capítulo 1: esforçai-vos e tem bom ânimo. E isso o Senhor fala para nós nessa noite, para que venhamos nos esforçar e jamais desanimar e desistir daquilo que o Senhor nos prometeu. A justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué os lembrou de como em uma só palavra caiu todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. No livro de Josué, aqui capítulo 24, Josué traz a memória ali para aquele povo, tudo que o Senhor tinha feito. Desde o decorrer ali da travessia do Rio Jordão, as guerras a qual eles venceram. Aqui Josué também vai falar da aliança que Deus fez com Abraão e do que Deus tinha prometido a Abraão. Ele traz um memorial para aquele povo, para que eles não viessem se esquecer do que Deus tinha feito na vida deles. E isso o Senhor também traz para a sua igreja nos dias de hoje. Quantas coisas boas o Senhor já fez por nós. E quem sabe o momento a qual nós enfrenta, nós começa a nos desesperar e parece que esquecemos de tudo aquilo de bom a qual o Senhor já fez por nós. E nós não podemos esquecer, mas todos os dias temos que nos lembrar: Senhor, como o Senhor me honrou. Não estou falando para você lembrar do seu passado, quando você estava lá no mundo. Aquilo lá o Senhor, Ele já pagou. Ele já perdoou os teus pecados. Ainda que Satanás venha tentar te acusar e te humilhar, mas Deus já perdoou. Eu quero falar, lembrar das coisas boas e dos livramentos a qual o Senhor te deu. Quem sabe pessoas que enfrentou um momento de perda, momento de luto, e você pensou: Senhor, eu não vou conseguir vencer este momento que está tão difícil. E hoje você está aqui de pé, porque Jesus te sustentou, porque Jesus te ajudou. Jesus pegou pela tua mão e falou: ser forte e corajoso, que eu estou contigo. Aleluia. Josué falou, trouxe um memorial para que aquele povo não viesse se esquecer. A única coisa que vai nos separar de Deus, amados irmãos, é o nosso pecado. Mas nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Romanos: o que pode me separar do amor de Deus? A morte, a aflição, a fome, a nudez. Nada pode nos separar. Podem te deixar aí na rua, nu, sem roupa. A nudez aqui significa vergonha, humilhação, mas nem isso pode te separar do amor de Deus. Nada pode. A única coisa que vai separar você de Deus é o pecado. Jesus, Ele nos ama, mesmo sendo pecador, só que Ele jamais vai aceitar o nosso pecado. A aliança renovada. Josué marcou outra assembleia, que era a segunda, para a renovação de aliança. Agora, não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Então Josué narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos, desde a praga do Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor que concedeu
todas as vitórias aos hebreus. Quando nós vemos ali a história, quando Josué foi invadir Jericó, era uma cidade forte, irmãos. Era uma cidade impossível ali deles entrar. Mas quando Deus ele está no negócio, quando Deus ele está na situação, Deus ele usa até mesmo os inimigos para nos ajudar. Deus usou uma mulher ali improvável por nome de Raabe. Era uma mulher improvável que morava ali em Jericó. Deus usou aquela mulher para esconder os espias, para ajudar o povo de Deus. Quando Deus ele quer nos abençoar e nós confiamos nele, permanecemos fiel, a vitória é certa. A vitória é certa. Josué ali traz aquele memorial para que aquele povo não viesse se esquecer de tudo que o Senhor tinha feito, desde a retirada deles lá do Egito, até aquelas pragas a qual Deus enviou para que aquele rei do Egito viesse libertar aquele povo. Josué ali traz a memória daquele povo, a expulsão dos cananeus ali daquela terra, a qual o Senhor prometeu que dava para eles. Aqui no verso 14, Josué faz um concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Temer ao Senhor, amados irmãos, não quer dizer, eu não estou aqui querendo causar medo em você, pavor, para você ficar trêmulo e com medo, não. Temer ao Senhor significa ter reverência a Deus, significa nós obedecer a Deus, andar em sinceridade, significa algo completo, sem duplicidade. Eu não posso servir ao Senhor e ter uma vida dupla. Eu não posso servir ao Senhor e a Baal ao mesmo tempo. Ou eu sirvo a Deus e não. Temer ao Senhor é crer e acreditar que Ele é o dono da nossa vida e que nós devemos ter reverência a Ele, saber que há uma autoridade maior acima de nós, que é Deus. Refere-se à fidelidade, a um relacionamento com Deus. Sabe por que relacionamento? Porque quem teme a Deus, ele tem medo de pecar. Ele tem medo de pecar contra Deus. Ele é prudente. Ele vê muito além daquilo que os seus olhos estão vendo. Nossa, essa situação aqui, será que é da vontade de Deus? Ele tem temor. Ele tem medo de pecar contra Deus. Agora, quem fica com medo, né? Acha que temor é causar medo. Às vezes Deus usa alguém para falar, aí ele fica ali com medo, assombrado e tudo, mas ele não muda de vida. Não é isso temer ao Senhor. É ter reverência, é ter um compromisso a mais com o Senhor. É ter medo de sair da palavra dele, é ter medo de pecar contra ele. Escolha hoje, continuando aqui, no verso 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitar. Josué ali, ele dá liberdade de escolha para aquele povo. É como a palavra de Deus fala, né? Quando alguém vem para a igreja e quer aceitar Jesus, não é por força nem por violência. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para escolher o que nós quer seguir. Aí Josué fala para aquele povo, escolheis hoje a quem sirvais, se aos deuses de vossos pais, ou o Deus da terra dos amorreus. Ele dá liberdade ali para aquele povo, só que ele deixa a sua decisão bem clara, uma decisão inegociável, que nós cristãos temos que ter. Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Ele deu liberdade para aquele povo. Vocês escolhem a quem você vai servir. Mas Josué não negociou ali o seu chamado. Josué não se deixou levar, quem sabe ali pelas belezas da terra dos amorreus. Josué não se deixou levar, até mesmo quem sabe pela cultura daquele povo. Mas ele deixou bem claro, o seu chamado era inegociável. A decisão dele era inegociável. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Jesus, ele nos chama nessa noite, chamada igreja. Jesus, ele nos dá liberdade de escolha. O seu chamado não pode ser negociado. Aquilo que Deus te deu não pode ser negociado. A Bíblia vai contar a história de um rei por nome Acabe e uma rainha por nome de Jezebel. A Bíblia fala que aquele rei foi um dos piores reis ali de Israel. Ele casa-se com uma mulher a qual Deus ordenou para ele não se ajuntar com aquele povo. Ele já fazendo mal aquilo que era aos olhos de Deus, casa com essa mulher. Essa mulher, ela leva idolatria ali para dentro de Israel. Ela começa a adorar a Baal. Ela começa ali fazer cultos a Baal, de adoração a Baal. E Deus lá dos altos céus vendo tudo. Aí a Bíblia vai dizer que tinha um homem por nome Nabote que tinha uma vinha. E Acabe olhou para a vinha de Nabote e desejou ter aquela vinha. Então ele se entristeceu porque Nabote não vendeu a sua vinha, que era uma herança. Então Jezabel ali arma uma cilada para matar aquele homem. Ele morreu, mas ele morreu fiel. Ele não negociou aquilo que ele tinha. Ele não negociou a sua herança. Quantos têm negociado o seu chamado? Quantos têm negociado os seus dons por aplauso, por nome, por fama? Jesus está dos altos céus e tem contemplado tudo. Quem teme ao Senhor tem medo de pecar. O chamado aqui de Josué, amados irmãos, quando ele fala eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Jesus, ele continua nos dias de hoje ecoando a quem você vai escolher para servir. Quem nós temos escolhido para servir? A Deus ou a Baal? O círculo, amados irmãos, cada dia que passa está se fechando para os cristãos. A cada dia que passa, irmãos, para quem verdadeiramente quer servir a Deus, cada dia está se fechando. Cada dia valores têm sido negociados, chamado tem sido negociado. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui ele se posicionou e deixou bem claro: é uma decisão inegociável, é um pacto familiar. Aí Jesus vai falar lá em Marcos 8:34: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Servir a Deus é renunciar às nossas vontades, é deixar nossas vontades, os nossos desejos e servir a Cristo. Servir a Deus é seguir a Cristo, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Para seguir a Jesus é negar a si mesmo, é esquecer do mundo e saber que somos apenas peregrinos nesta terra. A volta de Jesus está próxima. Todos os dias, amados irmãos, tem alguém anunciando: Jesus irá voltar, Jesus irá voltar. E tem muitos, amados irmãos, que estão desprezando a palavra do Senhor. Tem muitos que não estão ouvindo a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Salmos, eu não me lembro o capítulo e versículo, mas a Bíblia diz: aquele que despreza a palavra do Senhor será lançado no inferno. Tem
quantos aí que já despreza a palavra do Senhor? Aí é como está lá em Romanos, Jesus já entregou o seu próprio entendimento. Porque Jesus entra, quando damos lugar, abrimos o nosso coração, Ele entra para trabalhar na nossa vida. Mas se estivermos com o coração trancado, fechado, Ele não é invasor. Jesus, Ele está de braços abertos. Enquanto a porta da graça estiver aberta, ainda há salvação para a tua casa, homem. Ainda há salvação para a tua família. Ainda há salvação para os teus filhos. Satanás tem proclamado todos os dias, te afrontado. Na casa dela não vai haver salvação, os filhos dela não serão salvos. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite: a tua família não irá para o lago de fogo, mas em nome do Senhor Jesus, tu e a tua casa servirá ao Senhor. Tu e a tua família será salva. Jesus, Ele vai entrar com providência para salvar a tua família. Receba no teu coração, Jesus irá salvar. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite a autoridade para orar pelos teus, a autoridade para orar pelos aqueles da tua família que estão distanciados dos caminhos do Senhor. Eu quero profetizar na tua vida que vai haver restauração, vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver cura, vai haver providência do céu. Deus, Ele é grande e poderoso. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia, Espírito Santo. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11:11. Sede meus imitadores, também eu de Cristo. Será que nós temos nos dias de hoje, amados irmãos? Seria possível nos dias de hoje? Aleluia. Para colocar em prática isso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, devemos agir assim como Jesus agiria. Se tem alguém necessitando de ajuda, necessitando de oração, nós, como, aleluia, imitadores de Cristo, devemos estender a nossa mão e ajudar aqueles que necessitam. Devemos estender a nossa mão e ajudar aqueles que estão caídos. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas: não vos cansei de fazer o bem. Tem momento a qual nós vai fazer e parece que não vamos ver resultado. Mas a semente, ela é deixada, irmãos. Quantas vezes, quem sabe, vamos pregar em algum lugar e ninguém aceita Jesus e nós começa: meu Deus, mas eu pedi tanto almas para o teu reino e nada aconteceu. Mas a semente foi ali deixada. Aí Deus envia outro profeta, a semente foi deixada. Aí Deus envia outro profeta e quem sabe aquela vida aceita. Não é em vão o nosso trabalho para o Senhor. Deus, Ele vê tudo e tudo está sendo anotado lá no livro das obras. Amada igreja, está difícil, mas continua. Falta pouco para Jesus voltar e esse sofrimento acabar. A nossa casa é lá nos céus. A nossa vida aqui é apenas passageira. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá lágrimas. Quem sabe aonde você mora, na sua rua, no seu setor. Quem sabe o vizinho do lado é tanta briga. Quem sabe o vizinho da frente é tanta briga também. Quem sabe a sua localidade não é uma localidade tão boa, mas você tem uma
casa, uma mansão preparada lá no céu, aonde a rua ela é de ouro e de cristal. Aí sabe o que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Na nova terra não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor. Mas para conseguirmos entrar, amada igreja, na mansão celestial, temos que obedecer a Deus, assim como Josué fez. Ele foi corajoso, ele teve coragem para enfrentar as lutas, a batalha. Josué, ele foi um bom pastor, porque ele guiou ali o seu povo. E Josué, aleluia, ele não desanimou quando ele viu a batalha ali à sua frente, mas ele foi obediente. Para entrarmos na Nova Jerusalém, temos que ser obediente, ter fé, crer no Senhor. Aleluia. Deus, ele conhece as tuas dores. Lá não haverá mais dor. Lá você vai sentar numa mesa para, aleluia, ceiar com o Senhor. É difícil, igreja. Passamos por tribulações, por aflições, que o nosso coração começa a ficar angustiado. Aí muitos até descem do barco, já não conseguem mais ir para frente. Quantos, aleluia, antes eram pregadores, cantores, até mesmo pastores, hoje se encontra caído, sem força, deixou as lutas vencer, deixou o medo, a dificuldade, deixou até mesmo o pecado vencer, a frieza espiritual. Mas você está aqui de pé, adorando ao Senhor, porque Jesus, ele te escolheu. Você está aqui de pé adorando ao Senhor, porque ele te chamou. Dentre muitos os chamados, ele te escolheu. Aleluia. Pode você pensar, mesmo eu sendo tão pequena e falha, mas Jesus, ele te escolheu. Ele viu sinceridade no teu coração, ele viu amor, ele viu no teu coração algo que quem sabe quem está do teu lado não pode ver, mas Jesus, ele vê. Aleluia. Quando Jesus, ele chama os seus discípulos, muitos deles pescadores, homens simples. Jesus, ele quer te usar na tua simplicidade. Abra somente a tua boca e proclame, clame por ele, fale dele aonde você for. Josué e Eleazar morrem. A morte de Josué, o enterro dos ossos de Josué e o falecimento do sacerdote Eleazar põe o fim do livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas e conquista. Irmãos, não tem como nós conquistar algo de Deus sem passar por provações. Quando nós vemos lá Elias, enfrentou aqueles profetas de Baal, foi perseguido por Jezebel e Acabe. Aquela mulher queria a morte do profeta, mas Deus o ajudou. A Bíblia diz que ele foi levado para o céu num carro de fogo, e ficou Eliseu no seu lugar. Há momentos difíceis, mas nós não podemos parar, porque se nós parar, como que vamos chegar na promessa a qual Deus deu? Eu sei que é difícil, não é fácil. Quem sabe você olha para a gente que está aqui no altar, mas a vida dos irmãos é fácil, é só bonança, é só bênção. Não é. Temos momentos difíceis no meio da família, no trabalho, no nosso dia a dia. Enfrentamos perseguição, quem sabe você no seu trabalho. Mas não desista. Não desista daquilo que Deus te chamou e tem para te entregar. Se Josué fosse um líder ali, murmurador, em vez dele ajudar o seu povo, dar palavra de ânimo, ele só murmurasse, ele ia ensinar o povo a murmurar também.
Mas ele foi fiel, ele creu naquilo que o Senhor falou com ele. Olha, esforça-te, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, não te afaste da minha palavra e eu serei contigo. E o Senhor nos fala isso nesta noite. Não se afaste da minha palavra, esteja em obediência, tenha fé, seja forte e corajoso e eu serei contigo. E no final tu irás dizer, assim como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Já quero retornar para o pastor da igreja. E não se esqueça de lembrar do memorial, de tudo que Deus fez na tua vida até hoje. Aí às vezes você se pergunta: como eu consegui chegar até aqui? Foi a mão poderosa de Deus que esteve com você a todo tempo. Então seja fiel a Deus. Amém? Já retorno para o pastor nesta noite.